pessoal! Oi pessoal! Falaremos sobre Santa do Mês, Santa Francisca Romana. Então, São Francisca, o seu nome de batismo é Francisca Bussa de Buttier Leoni. Ela nasceu em 1384 numa família católica e desde pequena ela mostrou interesse pela oração, penitência e recolhimento. Ela queria ser freira e todo mundo conhecida como uma pessoa amável, todo mundo que gostava dela. Sim, e o pai dela tinha prometido ela em casamento a Lourenço Poncioni, e ela, como obediente ao pai, aceitou se casar. E a sorte, por felicidade, ele era muito cristão, então eles tiveram um casamento feliz, eles tiveram propósitos de viver essa vida cristã, e eles tiveram 6 filhos. E eles viveram essa felicidade, o amor, a paternidade responsável e evangelização. E eles praticavam a caridade com os mais necessitados. Então, eles pegaram a casa deles, que era uma casa rica, e transformaram num albergue ou um hospital para as pessoas mais necessitadas. Nessa época, Roma vivia muitas facções contra o Papa da época. Então, Roma estava dividida. E vieram muitas epidemias, muitas doenças. E ela acabou assistindo 3 filhos seus morrerem. O quarto dos 6, ele foi preso. E seu marido, nessa mesma época, foi ferido e virou prisioneiro de guerra. Então ela vendeu seus bens, muitas coisas para poder fazer caridade. E ela ficou conhecida como Mãe de Roma. Ela frequentava Santa Maria, a igreja, e convenceu muitas mulheres ricas daquela época a poderem doar dinheiro. Porque a Roma estava passando muita fome, estava passando necessidade. E só como pouca população tinha dinheiro, então ficava meio que às traças. Sim, aí fizeram a instituição das Mães de Roma e eles ajudaram, um ajudando o outro, né? Em oração, e essas esposas sempre juntas. E aí, quando terminou a guerra, Lourenço voltou para casa e teve os seus bens restituídos. E oração, e ele estava o coração muito pesado por causa dos inimigos que ele fez na guerra. Então, Santa Francisca ajudou ele a deixar o coração mais leve, perdoar. E logo em seguida ele morreu, porque ele estava muito ferido. Ele morreu. E após a morte do marido, Francisca, ela intensificou o seu trabalho aos pobres, ajudando. E 5 de seus filhos e filhas tinham morrido. Então o que acontece? O último filho dela, o 6º, ele casou e ela deu a sua casa para eles morarem, para a nora. E ela deu a casa para a nora porque ela tinha convertido a nora com a vivência dela. E Santa Francisca e suas companheiras viúvas ali, né, de Roma, elas fundaram Ordem das Irmãs Oblastas, Oliveratas de Santa Maria Nova. E em 1433, 10 oblastas receberam o hábito religioso. Então, ela vivendo ali naquela comunidade, o Papa Eugênio IV instituiu uma congregação. E mudou o nome, Congregação das Oblastas da Santíssima Virgem. E após a morte de Santa Francisca, o nome foi mudado para Congregação das Oblastas de Santa Francisca Romana. Depois que ela entrou como uma simples postulante, né, no convento, e sempre quis cumprir a vontade de Deus. Tinha muitas visões com o anjo da guarda. Até deixamos como recomendação o livro Eu Vi Meu Anjo, vou colocar aí na descrição. E ela sempre teve essa intimidade com Deus. Ela até tem um livro, né, dela, também chamado Tratado do Inferno, que é esse aqui, ó. Esse livro aqui, nós vamos colocar aí na descrição do vídeo também, o link. Que são visões que ela teve do próprio inferno. Dizem que no próprio livro que ela ficava 12 horas meio que acordada, de olhos abertos. Ela dormindo de olhos abertos, vendo o que estava acontecendo. E tinha uma pessoa responsável para anotar, para falar sobre que Deus estava querendo falar sobre aquelas visões, como era realmente o inferno. Sim, a experiência dela era bem profunda, bem vasta, então ela tinha essa intimidade mesmo,
e com seu anjo da guarda com Deus, e as irmãs sempre ajudavam ela nessas visões para que esse livro viesse, né? E Deus anunciasse as coisas que estavam acontecendo por meio dela. E também o próprio livro fala, né? Ela sofreu muito, porque, querendo ou não, quando você tem esse tipo de visões, tem esse tipo de coisa, você está muito próximo de Deus. E o inimigo acaba tentando destruir. Então ela sofria muito com ataques. Sim, e ela viveu 3 anos no mosteiro. A última semana de vida dela foi muito dolorosa. Ela sabia que estava chegando o seu momento. Então foi muito sofrimento. Ela estava ali, persistindo. E ela sentia, era a última semana dela. Ela faleceu 9 de março de 1440, com 56 anos. E o funeral dela durou 3 dias, porque Roma inteira queria se despedir, porque ela tinha um carisma muito grande, então ela foi conhecida por Roma inteira. E ela foi canonizada em 1608, e ela é conhecida como a Santa Mística da Igreja. Então a história dela é bem profunda, é bem longa, é uma história de que você vê que a fé, ela o esposo, ela não deixou de buscar a Deus, né, desde o seu matrimônio. É importante que você veja que também ela perdeu 5 filhos dos 6, e ela, mesmo assim ela estava ali ajudando a querer mudar, ajudando outros filhos, né, que estavam morando na rua e querendo mudar realmente aquele cenário que ela estava ali vivendo. Sim, e esse cenário de guerra, de peste que ela viveu naquela época é mais ou menos o que a gente está vivendo aqui nesse momento, né? Então a gente tem que persistir, ter Santa Francisca Romana como espelho, para que a gente entenda, olha, ela estava difícil, mas ela rezou, ela perdeu os seus filhos, perdeu seu esposo, mas ela estava ali em oração com Deus, não deixou se abalar em momento nenhum, nem nos sofrimentos, nas visões dela, né, do inferno, tudo, ela não deixou se abalar em si. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe nos comentários, se inscreva, compartilhe e fique com Deus.